Olá, gente, tudo bem? Por aqui é o Matheus Volino. Sejam todos bem-vindos ao podcast O Fiscal do Povo. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, a Janine Gaia, ela que é psicóloga. Seja bem-vinda, Janine, tudo bem? Tudo bem, Matheus, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse espaço. O espaço está lindo, né? De muito bom gosto. Gostei bastante de estar aqui com você. E estou, assim, ansiosa, mas uma ansiedade positiva, uma ansiedade boa, para a gente estar conversando sobre esse trabalho que eu realizo com as mulheres. Isso é muito bom, né? Levantar a autoestima feminino, você vai falar sobre isso hoje. Eu sei que é um conteúdo muito relevante, será muito de muita boa causa para nossa população. Janine, desde já quero agradecer aqui a tua presença, você se disponibilizar de estar aqui para trazer informação para a população, trazer esse conteúdo que é muito bom, né? Você poderia estar agora em casa, de perna para cima, assistindo Netflix comendo pipoca, mas você decidiu transformar vidas, né? Porque o que você traz em si é transformação de vida. E conta pra gente desde já como que você iniciou nessa área, como que você se encontrou, pode ficar à vontade. Ai, meu Deus, que pergunta bacana. Porque, assim, a psicologia, ela não foi, assim, uma escolha minha, um sonho, né? Como alguém que, às vezes, que eu desejo fazer tal faculdade, tudo, não. Né? A psicologia, ela entra na minha vida desde que eu era pequenininha, porque a minha mãe é psicóloga. Também, né? Muitas pessoas às vezes não sabem. Eu não sabia. Pois é, e muita gente, né, aqui, por eu ser da terra, né? Sim, eu sou daqui de São João da Barra, não sabem que eu também sou psicóloga. Muita gente me conheceu só como cantora, né? Porque caminhou tudo muito junto. Mas assim, eu tenho contato com a psicologia desde a barriga da minha mãe. E aí, na hora de escolher, né, terminei o ensino médio. Janine, qual faculdade você vai fazer? Primeiro eu tentei fazer secretariado executivo, fui para o Rio, mas eu não me adaptei. Eu falei assim, já que eu já tenho esse contato, minha mãe é psicóloga, eu vou ver se eu, né, tenho afinidade com a profissão. E assim fui estudando, né, sempre muito dedicada, sempre gostei muito de estudar, sabe, Matheus? E no meio do caminho, eu fui me encontrando. Já trabalhei assim em diversas áreas dentro da psicologia, com psicologia social, com psicologia escolar. Já trabalhei com saúde mental, transtornos severos, né, e persistentes, mas também já trabalhei com a psicologia clínica desde muito novinha lá. Novinha mesmo que eu falo, porque eu saí da faculdade com 23 anos, né? Me formei cedo. Então, desde então, eu venho trabalhando com a psicologia clínica. Antes eu atendia um público mais vasto, mas eu escolhi trabalhar agora apenas com as mulheres. Aí que tá. Como que você decidiu trabalhar com as mulheres? Da onde que veio essa ideia? Então, Matheus, é uma coisa muito assim, genuína. Fala muito, o meu trabalho, ele fala muito de mim também. Sim. Porque a autoestima, ela tem que ser nutrida todos os dias. Então, quando a gente começa a perceber que na nossa vida a gente não sabe qual a missão que a gente tem, quando a gente começa a perceber assim, qual o caminho que eu vou tomar daqui para frente, o que eu vou fazer na minha vida, e começa a se perguntar qual o seu papel, isso exige muito autoconhecimento. E através do autoconhecimento, a gente vai tendo noção de quem a gente é, para onde a gente deseja ir, o que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos. Falando assim, parece até muito simples, mas não é, né? Porque o autoconhecimento, ele vem de encontro com a gente e às vezes vai lá nas nossas entranhas, né? Que a gente ouve muito aí no inconsciente, que eu vou chamar de memórias que estão implícitas, memórias que a gente não tem muito acesso. E que num processo de terapia, num processo de autoconhecimento, você vai tomando, né, noção, vai tendo novas ideias, o psicólogo vai traduzindo um pouco daquilo, né, que a pessoa vem trazendo, está tão embolado, às vezes, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, e aquilo vai se esmiuçando. Porque eu estou falando isso, Matheus, porque todo psicólogo e psicóloga tem também o seu psicólogo. A gente também precisa passar pelo processo, porque antes de ser psicólogo, nós somos seres humanos, também temos problemas, né? Então, assim, a gente também passa por esse processo de autoconhecimento. Então, a partir do meu próprio movimento de buscar a minha autoestima, né? Porque auto fala da gente, estima é quando a gente vai fazer o quê? A estima
né? Quando a gente vai fazer, não. Quando a gente vai perceber a estima que a gente tem pela gente. E tudo isso, Janine, vem ao decorrer da vida dela desde quando ela é criança, né? Sim. Vem dos pais, dos avós e assim por diante, né? Sim, a autoestima ela é uma construção, né? A forma como a gente se entende como gente, percebe as nossas habilidades, as nossas capacidades. É importante você falar isso, porque apesar de eu trabalhar, Matheus, só com adultos, né, os adultos que estejam ouvindo a gente, o quanto é importante você validar o talento que seu filho tem, o quanto é importante você olhar para ele como um ser humano em construção e o seu papel enquanto pessoa que vai estar educando aquela pessoa para a vida, né? Ele não vai ser pequenininho para sempre. Então, em vez de estar criticando o tempo todo, brigando o tempo todo, senta, conversa, abre um diálogo, entende as dificuldades, porque todos nós temos emoções. As emoções, elas são básicas, vêm de fábrica, eu costumo dizer, porque a gente nasce com as emoções, né? Os pais em casa, de repente, já devem ter até assistido. Não sei se você já assistiu o filme Divertidamente. Não assisti, não. Então convido. Você já assistiu, Brian? Já, então vou falar para vocês assistirem juntos, porque é um filme que tem um painel de controle e que tem as emoções básicas ali. Já sei. Tem a raiva, a tristeza. Isso, as emoções básicas. Tá vendo, aí? Matheus? Tem que botar seu pai para assistir. Eu nem sabia que ele sabia desse filme aí. Tá vendo? Trabalha as emoções, porque as emoções, elas vêm de fábrica. A gente nasce com as emoções. Tanto que se você vê um sorriso lá no Japão, você vai pensar o quê? Aquela pessoa tá feliz. Porque as emoções, elas estão em toda nossa feição. Né? A gente consegue identificar. Então, isso traz a comunicação do estado interno que a gente está, para a gente saber o que fazer. Né? Felicidade, tristeza, nojo, raiva, alegria. E aí tem uma emoção que não é abordada no filme, mas que muitos autores vão considerar que é o amor. Né? Ele tem alguns que não consideram, porque o amor é muito particular, é subjetivo, mas tem autores que vão considerar assim que o amor é uma emoção básica. Então, a gente retomando aqui, a autoestima ela vem sim, vem desde lá, né, de antes, desde pequenininho, e o quanto é importante a gente cuidar dessa criança para que ela possa vir crescendo de forma saudável, né, com inteligência emocional, porque muitas vezes a gente fica preocupado só com a inteligência técnica, né, com a parte científica, mas se você é completamente inteligente, mas você não tem habilidades sociais, é muito difícil de você se relacionar. Isso é muito importante, Janine. Eu até costumo conversar com alguns amigos, né, que gosta de ler, que gosta de estudar. A gente conversa muito sobre o emocional. Você vê que a base de tudo, né, quando a gente se torna assim adulto, o dinheiro, ele mexe com a emoção do ser humano de uma forma, cara, que se você estiver sem dinheiro, o seu emocional, o seu autoestima, você pode estar toda produzida, pode estar bonita, pode ter um carrão, pode ter um casarão, mas se você tiver sem dinheiro, mexe com o teu emocional. Impressionante, Aninha. Exatamente. Nossa, você tocou assim numa coisa tão interessante que muitas mulheres, Matheus, não sei se você sabe, confundem autoestima com beleza. Com beleza física, e não tem nada a ver, porque exatamente, às vezes você vê uma pessoa completamente produzida, mas por dentro ela tá toda quebrada, ela tá muito triste, ela tá arrasada, né? Uma vez um professor na faculdade falou assim pra gente ter muita atenção, ele era um psiquiatra, e ele falou assim, olha, muito cuidado quando vocês receberem uma pessoa muito arrumada, porque às vezes ela só se arrumou naquele dia para poder ir na sua consulta. Verdade, então, assim, né? Tudo a ver. Então, realmente, e essa questão que você trouxe também da educação financeira, ela é muito importante. Muitas mulheres, e eu falo isso com propriedade, porque eu já faço parte de um clube de finanças para mulheres, né? Eu não sou, assim, sócia, eu sou associada. Mas eu venho estudando muitos livros, sabe? E a gente tem um bate-papo, a gente vai colocando em prática, tem estratégias, né, para poder a gente lidar de forma assertiva com dinheiro, ter uma reserva de emergência, ter todo um planejamento financeiro, e a gente não é ensinado na escola, deveria ser uma matéria. Verdade, eu concordo com você. Porque deveria. Isso tem um impacto muito importante, tanto positivo quanto negativamente, e realmente muitas, inclusive até choca mais os homens pela característica social de ser provedor, né?
Então, e as mulheres, elas às vezes estão muito ainda dependentes financeiramente e é muito trabalhado isso no grupo enquanto autoestima. Você também tem que fazer uma renda extra, correr atrás dos seus sonhos, batalhar e ter a sua independência financeira, né? Ser independente financeiramente do seu esposo ou de alguém que seja um provedor, né? Assuma as rédeas da sua vida e a autoestima, ela está toda incluída nisso daí. Como quando a gente está produzindo, porque o dinheiro é energia, né, Matheus? Energia, exatamente, cara. O dinheiro, ele é energia, Janine. E a energia do quê? Do nosso trabalho, da nossa produtividade. Na verdade, o trabalho, ele devolve, né? O resultado do seu trabalho, o que você faz ali com muito amor, determinação, com foco, você acaba, né? O universo, ele te devolve, cara. É impressionante isso aí. Quando eu descobri isso na minha vida, cara, minha vida mudou completamente, Janine. Uau! Completamente, cara, porque lá um tempo atrás eu trabalhava visando dinheiro, trabalhava o que eu queria. Não, mas não é assim. Quanto mais você desenvolve um bom trabalho, um trabalho correto, que você faz o que você gosta, com dedicação, amor e carinho, caraca, o universo ele te devolve. E é impressionante, cara, essa lei da atração. Você já ouviu falar do Bob Proctor? Ele fala muito sobre a lei da atração. É um livro que eu indico aí, qualquer pessoa está lendo. Não acredito na lei da atração. É real, cara. Quando você foca, quando você tem um objetivo, acontece. Já aconteceu algo na tua vida? De você assim, poxa, eu tô determinada a isso, foquei e vou querer chegar lá. Sim, com certeza, né, Matheus? Porque, assim, a gente falando isso que você está falando, né? Você focou e direcionou o seu olhar e a sua energia para uma determinada coisa para acontecer algo bom. Muita gente faz esse mesmo direcionamento para a escassez, para o que é ruim. E aí vai atrair exatamente isso, né? Foca no problema e não na solução. Então, quando a gente se prepara com autoconsciência, porque isso primeiro demanda uma autoconsciência, você através de um conhecimento transformou o seu olhar e mudou o seu comportamento. E aí o seu comportamento mudou suas emoções, mudou sua forma de pensar, e isso é um ciclo. Exatamente, aí você já começa a viver como se já tivesse acontecido. Exatamente. Isso você você cocria, né? Cocria, exatamente. É a cocriação. Foi aqui a questão de quando você chegou ali, você sentou, parabenizou pelo espaço, né? Gostou aqui do espaço. Sim. Mas antes de eu criar esse espaço aqui, eu já tinha mentalizado, eu já tinha uma imagem, né? Que ficava no meu celular e eu olhava todos os dias para aquela imagem. Mas eu já estava vivendo como se eu já tivesse esse podcast. Fazendo acontecer, Fazendo acontecer, cara. Exatamente. Você já se vê na situação e o quanto que isso vai movendo, porque cada partezinha do nosso corpo é energia, né? O nosso corpo é formado por uma união, né, da energia e aí tudo fundido fica a gente. Então, assim, é fantástico, é isso mesmo. Eu acho que poder da cocriação. Quando a gente chega em um certo período da nossa vida, quando a gente começa a estudar, começa a buscar, e quando a gente tem esse entendimento que as coisas começam a fluir, né? Sim. Então por isso que eu falo sempre para as pessoas, para buscar um conhecimento, buscar um livro, buscarem se atrair, né? Através de outras pessoas também que estudam, né? Que isso faz muita diferença, né, Janine? Você estudar? Nossa, tudo na educação, né? Esse trabalho, né, que eu realizo com as mulheres no meu Instagram, eu faço questão, Matheus, realmente de todo dia, porque eu tenho prazer de colocar uma palavra, de colocar conhecimento. Isso a gente chama de psicoeducação, que é quando a gente leva a informação à luz da psicologia para as pessoas se transformarem. Então, é exatamente isso. É isso que você está dizendo. A gente precisa ter comprometimento com as coisas que a gente faz. A gente precisa estar focado nas coisas que a gente deseja e pensar grande. Eu vejo você na sua rede social que todos os dias você publica um conteúdo. Eu vejo que você é constante lá nos conteúdos, lá para os seus seguidores, para as suas clientes. E no meio dessa sua trajetória, qual foi a maior transformação através ali das suas postagens que você presenciou? Que uma pessoa chegou lá no teu privado e falou: Janine, o que você postou, aconteceu isso na minha vida. O que você postou no dia anterior, aconteceu X. Conta aí um pouquinho. Gente, é muita história, sabe, Matheus? Sim. Porque, assim, a gente não tem a dimensão do que a gente faz.
muita gente é beneficiada e não vem um relato, né? E vem depois, às vezes, de muito tempo, às vezes vem no mesmo momento, isso foi muito importante para mim, né? Vem relatos assim, nossa, isso foi para mim, que bom que você falou isso hoje. E aí eu tenho uma curiosidade, né, que através sim do meu Instagram, mas também na parte presencial, eu conheci uma pessoa num curso que eu fui fazer, e essa pessoa, ela estava assim, com a autoestima meio mais para baixo mesmo, né? Foi um curso de empreendedorismo que a gente estava fazendo, porque eu não paro, né, Matheus? Eu estudo de tudo. Então, assim, a gente tem que ampliar a nossa visão. Não é porque eu sou psicóloga que eu só vou estudar psicologia. Né? A gente tem que ter um repertório de conhecimento, porque as pessoas são diversas, as oportunidades são diversas. Mas voltando, né, no curso de empreendedorismo que eu estava, né, essa pessoa, ela estava ali, a gente chegou, tinha um material e tinha um bombom. E essa pessoa pensou assim, eu vou guardar esse bombom para levar para o meu filho. Né, eu não vou comer esse bombom não, já num sentimento, olha só, materno de culpa, que ela estava ali tirando um tempo para ela, e ela não poderia comer aquele bombom, porque o bombom ela tinha que levar para esse filho. E eu falei assim, mas não, esse bombom é para você também tem que estar bem. E aí eu conversei com ela, Matheus, sobre essa questão da autoestima. Não tem a história do avião quando está naquele processo de turbulência. Sim. E que, né, é instruído que vai cair máscara se acontecer alguma coisa, para você colocar primeiro em você. Para você depois dar assistência para o outro. A vida é assim também. Se a gente não se cuidar, não nutrir nossa autoestima, não tiver atitudes de autocuidado, autorrespeito com a gente não tem condição de cuidar do outro de uma forma saudável. Vai capenga. A gente vai sempre se achando sobrecarregado, que a gente está sempre pro final da fila. Então, aí essa pessoa teve essa atitude de comer, não. Ela olhou pra mim e falou assim, eu vou comer o meu bombom. E ela comeu o bombom. E depois daquele bombom, o quanto essa pessoa deu uma guinada, uma virada de chave, se priorizando na sua vida. Isso não quer dizer, Matheus, que é um egoísmo, ter autoestima, se priorizar. As pessoas confundem muito isso. Mas não, se você não estiver bem inteiro contigo, você não vai estar inteiro e bem com ninguém. Você falou algo aí, cara, que eu ia falar sobre isso, a questão do egoísmo. Às vezes as pessoas, elas se julgam, porque ela já ouviu o avô dela falar, a avó falar, o pai falar, você tem que fazer pelo próximo, não você primeiro é os outros. Aí você vem com aquela crença do passado, achando que sempre são as pessoas primeiro e nunca você. E o que acontece? Exatamente o que você falou. Se você não estiver bem fisicamente, mentalmente, como que você vai tratar uma pessoa melhor? Né? Primeiramente você, para você poder dar o tratamento necessário a uma outra pessoa. É impressionante, cara, esse mundo que a gente vive hoje, né, Janine? É um mundo que a maioria das pessoas estão praticamente em busca de uma felicidade, que a própria felicidade estão nelas mesmas. E elas ficam buscando. Vou deixar você falar sobre esse assunto, que eu sei que você tem algo muito bom para trazer pra gente. E ela fica buscando em fulano, ciclano, aí não tá bom aqui, aí busca comprando algo novo, diferente, e essa felicidade nunca chega. Exatamente. Fala um pouquinho dessa felicidade. Nossa, eu comecei a rir aqui, né, porque eu já... é uma visão muito distorcida, né? Que a felicidade, ela tá igual um arco-íris, né? É o tesouro no final do arco-íris. Mas não. Exatamente. A felicidade não é um fim. A felicidade é o caminho. É a caminhada. Ela vai se fazendo pelo caminho. E a gente é ensinado que só vai estar bom quando tiver XYZ. Aí você vai se programa para comprar aquela bolsa linda. Aí você compra aquela bolsa linda, mulher. E passa umas semanas, perdeu a graça. Por quê? Porque você não construiu uma memória, você não viveu uma experiência, você não teve, sabe, um processo ali de vivência daquilo que vai vai nutrir você por dentro. Quer ver um exemplo interessante de felicidade? Estar com amigos de infância. Você rememorar aquelas coisas todas que vocês viveram, aquelas molecadas de brincar de queimado na praça, né, Matheus? É verdade, quando chega com alguém
Lá do passado a conversa é essa mesmo, exatamente. Né, de jogar queimado na praça. E vocês que já quebraram um globo na praça, que tinha reclamação. Não é? Verdade, Janine, Tem verdade. essas histórias. Então, quanto é gostoso essa experiência de estar com alguém e rememorar. Sim. E aí, Matheus, eu te pergunto, isso te trouxe uma felicidade nesse momento, porque você foi lá atrás e o cérebro não sabe o que é criado, né, imagem, e o que é realidade. Sim, não sabe, não tem esse E quando a conhecimento. gente cria isso, a gente promove na gente. E você só conseguiu sentir essa felicidade porque você fez e você plantou também o seu repertório dentro de você para acessar uma memória. E aí, para a gente permanecer feliz, a gente precisa criar esse repertório também, porque a gente não vai ficar feliz o tempo Não tem como. inteiro. Verdade. Né? A gente precisa das outras emoções também. Então não briguem, não quero sentir. Tem gente que fala assim, né? Muito comum na terapia. Eu não quero sentir isso, tira isso de mim. Gente, não dá. Se eu pudesse, eu pegava uma pinça e tirava, mas É da mesma forma que tem gente que gosta do verão, tem gente que gosta do inverno. Imagina se fosse verão a vida toda, inverno a vida toda, até o planeta, né? Todo o sistema, a natureza tem um equilíbrio. Nós somos um equilíbrio. Nós somos natureza. Nós somos a natureza. É impressionante, Nós né? somos natureza, então é importante que a gente identifique essas emoções e entenda. Acho que até cabe muito nesse momento, Matheus, que assim, a gente pode ser uma pessoa feliz e ter momentos tristes. Sim. A gente pode ser uma pessoa feliz e ter momentos de raiva, porque as emoções, elas estão a todo momento comunicando alguma coisa. Então, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é interessante, quando vier uma emoção, o que essa emoção está querendo me dizer nesse momento? O que ela está querendo me comunicar? E sempre comunica algo, tá? Sim, é o papel das emoções. É o papel. Elas Hoje eu consigo vêm, ter essa identificação. tá? Porque é difícil, a gente não é ensinado a isso. A gente não tem educação emocional ainda nas escolas como deveria ter. Algumas escolas já têm. Mas a educação, assim como a educação financeira, a educação emocional, ela precisa estar presente nas escolas. Eu sou habilitada em educação emocional positiva, né, onde a gente ensina aos seres humanos, independente da idade, porque você pode ser educado emocionalmente em qualquer fase da sua vida, sabe, Matheus? É importante você saber identificar o que você está sentindo e o que você vai fazer com aquilo ali. Porque às vezes não, a gente não tem controle do comportamento do outro, do que o outro está pensando, mas a gente pode ter o controle do que a gente vai fazer com o que foi feito da gente, com a situação que aconteceu. Porque senão você fica sempre apontando o dedo pro outro. A culpa é de fulano, a culpa é dele, ele que fez isso. E você deixa de seguir sua vida, porque você fica preso, ruminando o pensamento naquilo ali, o negócio não resolve, e você também não resolve, você não vai adiante, você fica aprisionado numa situação ruim, porque você acha que o outro tem que fazer o que você quer. E não, você tem que olhar para você e decidir. Perfeito. Por isso que é bom você aprender o poder do sair fora. Gostei. Algo que não tá dando certo pra você, meu irmão, sai fora. Não tem como você ter amizade com pessoa que tá fazendo mal. Pessoas que você tá ali, aquela energia dela negativa, só conta história triste, negatividade o tempo todo, vai somar o que na tua vida? Nada. E aí é o poder da escolha, né? O poder do sim e o poder do não. Que dentro da autoestima, Matheus, muita gente não consegue dizer não. Muita gente não sabe impor limite. E aí a pessoa vai se afundando nela mesma, porque ela acha que ela precisa ceder para ser amada, para ser valorizada. Até por questões assim de muitas feridas anteriores lá no passado. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para que você entenda o que está acontecendo, possa se fortalecer e criar estratégias para você lidar e chegar finalmente a falar não, e impor o limite. Porque se você não se cuidar, como que as coisas vão ficar? Como a gente acabou de falar, né? Na questão de colocar a máscara. Então, na autoestima, geralmente, quem não consegue falar não, é que precisa rever um pouco desse alto valor. Verdade. Janine, aproveita para falar aí o seu Instagram aqui pro pessoal aqui, pra gente poder estar te seguindo lá, cara. Tá certo. Então, meu Instagram é @psicóloga_Janine_Gaia. Lá vocês vão encontrar, como o Matheus falou, conteúdos diários sobre autoestima, sobre autoconhecimento, autocuidado,
coisas assim que vão com certeza levar informações importantes para você transformar a sua vida, para você se nutrir cada vez mais, se amar cada vez mais e potencializar aí a sua vida, suas escolhas, transformando o seu dia a dia de uma forma melhor. Eu espero vocês lá, hein? Vou adorar a companhia de todos, diariamente eu coloco tanto, né, no meu feed quanto nos meus stories. E vocês estão todos e todas convidados para estar lá comigo. Porque eu digo, sabe o que, Matheus? Que o Instagram não é meu, não. É nosso. Exatamente. Gente, segue lá a Janine, que vocês vão gostar. Os conteúdos dela são bem legais para vocês, tá bom? Janine, teria algo que você queria colocar aí nessa conversa? A gente falou de tantas coisas. Às vezes você queria se aprofundar em alguma coisa ou trazer alguma informação para os nossos seguidores, pode ficar à vontade. Matheus, eu acho que é uma coisa interessante de falar que hoje, né, eu trabalho só com mulheres e o meu trabalho é só online. Eu não atendo mais de forma presencial e assim, eu tenho preparado alguns conteúdos que vão estar daqui a pouco sendo divulgados, por isso que eu peço, me segue lá no Instagram, vão estar sendo divulgados lá, são trabalhos online, trabalhos assim que de repente uma pessoa não quer se aprofundar nesse momento numa psicoterapia, né, ou às vezes não tem uma condição para tirar, às vezes tá precisando, né, investir a sua parte financeira em outras coisas nesse momento, então vão ser produtos que vão estar aí circulando de acesso a todas e são produtos voltados para as mulheres. Eu acho que eu vou até me afiliar lá, vou entrar como afiliado para poder vender o teu produto lá. Tô brincando, Janine, tô brincando, mas sucesso para você nessa sua caminhada, na sua trajetória. Quero te agradecer pela presença de você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai receber um outro convite aí de uma outra equipe que também faz aqui conteúdo com a gente, né? Mulher que Empreende. Oh, que coisa vai receber deliciosa. Um convite para estar aqui participando e eu vou deixar você aí nas suas considerações finais. Querido, eu tenho assim só a agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui nesse espaço lindo que você preparou, né? Desde que eu entrei aqui, eu senti esse carinho, uma energia super do bem, super positiva. E assim que o nosso bate-papo aqui, né? Eu quero que as pessoas em casa entendam que a psicologia ela é acessível. Ela é isso aqui que a gente fez, né? Não é nada demais, porque às vezes, né, olhando para um psicólogo, tendo um comentário assim de que, né, psicólogo trabalha só com gente que está completamente de desequilíbrio, né? Como vem falando assim muitas vezes, não. A psicologia ela é de acesso a todos vocês e eu peço que quando você tiver um sofrimento, tiver num momento assim que você não queira falar com ninguém, procura um profissional habilitado para te escutar, para ter uma escuta qualificada e te dar um retorno. Não espere ficar ruim, não espere ficar muito ruim para procurar. Você pode prevenir e a sua vida pode deslanchar de uma outra forma. Janine, muito obrigado, gente. Até o próximo podcast. Não esqueça de seguir lá a Janine. Valeu, tchau, tchau. Acesse o nosso site, ofiscaldopovo.com.